a interferência obsessiva quando se trata de uma ideação que intenta dar cabo na própria vida, ela passa por uma voz que pode chamar aquele que está aqui, que do seu lado vai ter como dar uma resposta à realidade de acordo com a forma como lide com aquela assédio, injunção. Na Revista Espírita, de 1868, quando havia sido feito a análise, que aí vai acontecer na revista o relato de 1869, em janeiro, que relata um rapaz que, enquanto ele passava por uma ponte, ele havia perambulado por ali, vagueado, e sucumbiu a essa voz que o chamava para pular e realizou o ato. Ele, que era um fabricante de canoa em Lepon, e um rapaz que passava por ali foi em socorro dele, conseguiu tirar ele da submersão da água, mas percebeu que já tinha sido levado pela asfixia e que seria infrutífero a tentativa de reanimar esse jovem. E quando é feita a análise da carta que ele havia escrevido para o pai antes, ele disse que alguém o chamava e falava: vem, vem. E ele, diante daquela voz, que para ele tinha um eco irresistível, que o levava a um desejo incontrolado de se destruir, pensou que, em realizando o ato, encontraria uma situação amainada do lado de lá. E foi encontrado um nó numa corda no bolso de paletó dele, e ele alegava que havia se esforçado para ir contra aquela voz, mas sido vencido por ela. E essa voz era do espírito daquela que havia sido sua esposa numa existência anterior, e que havia recebido dele
brutalidade, agressão, infidelidade, devassidão. E ela, no meio dessa conjuntura do relacionamento com ele, foi sucumbida por aquela situação e acabou dando cabo na própria vida. E quando ela o procura ali encarnado e o chama, e do lado de lá faz magote com ele, o escarneia, tinha uma raiz naquilo que havia acontecido enquanto uma ação que ele fez e que foi de uma característica pesada para ela, que só viu saída e acabou sendo rendida ao suicídio. Quando ele ouviu o apelo dela, ele bebeu de uma fraqueza que o arrasto perde e isso passa por uma aceitação que aconteceu dele do risco da tentação. Era preciso que ele vivesse esse estímulo para que ele se esforçasse para vencer aquela voz, mas acabou que topou, desejou esse risco, tinha uma percepção de que poderia ser mais forte que aquela tentação e foi do lado enganado. E por isso terá que recomeçar. E isso passa pela clareza da própria ação desobsessiva. Quando se coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, a importância de ler um trecho antes de deitar, de ler um trecho ao acordar, de ler no Evangelho no lar uma vez ao dia, isso passa pelo efeito desobsessivo que essa leitura traz. Quando fica claro que a conduta e a diretriz desobsessiva, ela auxilia a desconectar determinado gatilho. No analisar desse quadro, isso traz à baila uma tela de interação que pode acontecer e que, no puxar de um gatilho, vai
passar por uma prostração moral, uma disposição de sucumbir diante daquilo, e que leva a uma atitude louca, a um desvario. Esse jovem em questão, ele não tinha conhecimento da doutrina espírita. Pode ser que, se ele tivesse esse esclarecimento, no caso em tela, ele teria tido recurso para perceber que a sua tentativa, na esperança de encontrar um alívio do lado de lá, era irreal. E teria voltado antes de sucumbir no instante fatal, no momento derradeiro, decisivo ali. E é questão de segundo. O espírito pode estar enredado por uma ideia de automutilação, de autodestruição, que um segundo, um pentelésimo de descuido, ele pode ter aquele ato que vai trazer para ele um trabalho, às vezes, de século, para resolver daquilo e continuar a sua marcha de onde ele estava. Angaria para ele a experiência do momento, mas o suicídio, depois que se soergue dele, ele fica como uma brecha. Não é algo que se apaga para esse espírito. É uma chaga que fica ali, precisa ser cuidado para que esse espírito não seja levado de novo a isso. Como a Ivone relata, ela que foi um espírito suicida, o cuidado que ela tinha que ter com ideação suicida e com a abertura a atendimento espírito nesse tipo de falimento pela realidade dela. Por isso que esse exemplo mostra, traz à baila, que é preciso buscar uma terapia desobsessiva no detalhe daquele dia, que me auxilie a desfazer esse risco que um dado momento representa para mim. Porque ao se analisar a situação de um suicida, fica claro que em um pentelésimo pode acontecer algo para aquele espírito que redundará em anos de refazimento por aquele momento de sucumbimento, de resvaio. Por isso, todo esforço é pouco no sentido de uma conduta desobsessiva. Que passa pelo olhar positivo, a prece. Haja visto que a obsessão, ela é uma afronta. Se me encontra com melindre, voluntariosidade, capricho, pode acontecer de isso ser uma indutora de impaciência em mim que me faça transtornar
e alinhar com essa vibração. Porque se pegar o significado dessa palavra afronta, isso tem a ver com ofensa, insulta, desacato, ultraje, desabono, menoscabo, enxovalho. Ou seja, é uma ação externa alienígena que busca confundir e transtornar, me impacientar, usando minha lucidez. E Joana vai dizer numa mensagem que é preciso estar atento para ficar indiferente à vibração desse Jair, provocação, visto que na realidade de inconsciência que ainda estamos, de insensatez, a porta para a ação do mal ela é aberta, o trajeto é livre. E acaba que arreda, seduz o desprevenido, o incauto. E da mesma forma que a voz dessa mulher teve um efeito de arrastar esse jovem para o suicídio, ali ela tinha a intenção consciente de fazer esse trazimento dele para a realidade que ela estava, mas pode acontecer a vampirização que pode ser inconsciente. Mas o espírito que vampiriza o encarnado, considerando essa situação em si, e faz isso involuntário, pode ser que ele tente acobertar a situação. E pode ser consciente, desejado aquela situação. Daí, quando alguém está com o cigarro aceso e tem um espírito ali que assimila aquele eflúvio da nicotina junto. Acaba que vampiriza ali aquela psicosfera ao assimilar e depender daquele toxina, nicotina, que ele pede seja ligado, aceso aquele cigarro para favorecê-lo em algo que é prejudicial a ele, mas pela relação vampirítica. Nesse caso, voluntária. Por isso que a agressão, a ofensiva da ação da força sombria precisa encontrar uma força em mim para suportar aquela investida, aquele assédio. Porque a sombra, ela tenta favorecer o ambiente, apagando aquele que acende a luz, arredando ele, tirando ele do caminho, para facilitar a tumultuação, a ação no ambiente. Por isso, a disposição para seguir no trabalho edificante, a paciência.
o desejo de aprimorar. E como vai falar no livro Desobsessão, Psicografia de Chico Xavier, que é preciso essa disposição com o elevado, o nobre, sem o exibicionismo da impressionabilidade enferma e sem manifestar uma realidade mediúnica onde seja inapropriada, extemporânea, mas tendo essa cautela, porque existe espírito conturbado que usa dessa minha invigilância para piorar sintoma e transtorno e perturbação naquele que está enfermo e alienado. E que vive via essa teia processo obsessivo. Dentre ele, a ideação autocídica.